e paz, povo de Deus. Pode aplaudir mais forte, porque Deus está fazendo uma coisa nova no meio do seu povo. Diga: eu estou vivendo a atmosfera de um novo tempo, de um new time de Deus para a minha vida. E eu estou seguro que nós já estamos experimentando um pouco da realidade desse start de Deus, desse novo tempo chegando para as nossas vidas. Tem algo precioso trazendo boas novas para nós. Quando entramos aqui hoje na atmosfera desta casa, essa atmosfera diferenciada, através do louvor, das danças, da música, de cada pessoa, nessa dinâmica de entrada do culto, a gente já percebe que tem algo novo, e tem algo novo acontecendo. Apocalipse diz que o Senhor está fazendo sempre uma coisa nova, e Isaías 43 diz que Ele está mesmo, de verdade, realizando uma coisa nova. E essa coisa nova sempre vai acontecer pelo propósito do Pai, mas a matéria-prima que Ele vai usar somos nós, eu e você. A igreja do Senhor vai ser a matéria-prima para toda coisa nova que Ele vai fazer aqui. Eu sei que tem um rio correndo aqui, tem um fogo de Deus queimando neste lugar, isso é verdade. Tem uma unção fresca permeando sobre todos nós aqui, mas ela não é para comuns, é para alguém que está com a sua visão ampliada, sensível, diferenciada para ver como é que se enxerga esse rio aqui. Mas ele está aqui. Olha para alguém e diga: o rio está aqui. Onde está a presença de Deus, tem um fogo queimando, tem um fogo aqui também, e tem uma unção diferenciada de Deus nesse lugar. Tenha certeza. Fique muito atento sempre quando entrar nessa casa, porque não depende de pessoas, mas do Senhor. Pessoas são as que vão experimentar o que Ele vai fazer. Bem, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 10. A última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei esta palavra, mas eu fui bem rápido, passei por ela, e foram 4 textos para mim tentar conciliar um pouquinho o que cada um deles dizia, mas hoje eu quero ficar só com Josué, capítulo 10, porque é muito boa essa palavra, e ela traz uma visão preciosa para todos nós. Josué capítulo 10, a partir do verso 12, e vamos ali ver o que está acontecendo aqui e o que vai acontecer aqui conosco também a partir desta palavra. Diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol se deteve no meio do céu,
e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Amém. Feche os seus olhos por um minuto. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso, por essa atmosfera dos céus liberada neste lugar, e porque o Senhor privilegia a sua igreja, Senhor, com a tua presença, com a exposição da tua palavra, e porque certamente o Senhor ministrará aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoe e nos faça, Senhor, experimentar cada detalhe, Senhor, da revelação da tua palavra, que possamos alimentar o nosso espírito, Senhor, o nosso ser com a tua presença, vinda através do teu Espírito Santo e da tua palavra preciosa. Abençoe a cada um dos teus filhos neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amém. Nós já entendemos, sim, qual é a nossa essência em Deus, qual é a realidade da nossa vida em Deus. Josué não assume uma responsabilidade de uma guerra sem antes fazer aquilo que é a realidade de todos nós. A nossa essência é caminhar por princípios. A nossa essência é caminhar em obediência à palavra de Deus. A primeira coisa que Josué vai fazer quando ele sabe que terá uma guerra pela frente é falar com Deus, é orar. Pois bem, essa é a realidade da nossa vida. Nós já entendemos que oração faz parte da essência de todo cristão, da vida cristã. Oração é uma arma poderosa. Oração é uma chave, não é apenas uma estratégia, é um instrumento de Deus nas nossas mãos para nos levar a vencer as nossas guerras, a vencer as nossas lutas, a vencer as nossas batalhas. A nossa essência sempre será orar, ter conosco a presença viva de Deus através da sua palavra. Então é o que Josué faz. Ele vai à oração, ele vai clamar ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor ouve a oração, e nós caminhamos pela realidade e pelo entendimento desta palavra. Por que oramos? Porque sabemos que Deus nos ouve. As experiências vividas por todos os que vieram antes de nós apresentam o resultado de uma vida de oração. Como é que as coisas são alteradas, os rumos das circunstâncias são mudadas quando nós oramos. Por isso a primeira coisa que Josué faz é orar. A segunda coisa que ele faz é se voltar para a palavra e buscar a presença de Deus. Nós já sabemos que essa é uma realidade que jamais poderá ser negligenciada. Eu já contei aqui outro dia, quando eu falava também de oração, que na entrada do Vale da Bênção, a subida para a montanha de oração, um lugar que fica aberto 24 horas
para oração, para cristãos, pastores e igrejas orarem. Hoje está mais complicado, tem que fazer inscrição, tem que fazer, porque é muita gente querendo ir para lá para orar. Já tem até hotel no Vale da Bênção. Você pode ir para lá dormir, para ter um tempo de oração. Sobe para aquela montanha e ora lá, sem parar, porque não fecha nunca, não é? E tem uma frase que eu nunca me esqueci, eu fiz dela o motivo de um tempo e de uma jornada de oração de anos na igreja. Tudo pode ser mudado pela oração. Então, quando você passa aquela pontezinha do riozinho ali no Vale da Bênção, a primeira frase que você encontra é: tudo pode ser mudado pela oração. E na subida você vai vendo outras mensagens como essa que já vão te alimentando. Então você já chega naquele lugar certo de que o que você foi fazer lá, você vai voltar trazendo resposta, porque Deus ouve. Então Josué sabia exatamente do que ele estava fazendo. Agora tem algo aqui que é muito importante. Quando ele entende essa realidade da presença de Deus, ele vai buscá-lo. É princípio, né, da sua palavra. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas é tão interessante que isso só vem ser escrito no Novo Testamento, tantos anos depois. E tantos anos lá atrás, Josué já vive a realidade desta palavra na prática. Entendeu pela caminhada o princípio dela e passa a viver de maneira precisa. A última vez que eu ministrei, eu fiquei na narrativa do milagre e não dos detalhes, das coisas que acontecem, que são tão importantes para nós pensarmos aqui. E é nesse contexto de buscar a Deus, de ter uma guerra pela frente, de buscar a sua palavra, de apresentar aquilo que Ele vai fazer nas mãos de Deus e dizer: Senhor, precisamos do Senhor como precisamos todas as outras vezes. Tem uma diferença grandiosa nesta guerra, que difere de todas as guerras que até então Israel já tinha vivido, através dos homens que vieram com ele e através da liderança de Josué. Tem um diferencial com as demais guerras que já haviam ganho. Por quê? Porque esta guerra não era uma guerra especificamente de Israel. Era uma guerra por um povo, um outro rei, um outro povo, que ainda não tinha uma experiência com o Deus de Israel. Ele estava começando a apreciar pelas vitórias que Deus havia dado a Israel pelas mãos de Josué. E ele começou a se interessar. Tem algo diferente com essa gente. Tem algo diferente com este povo. Não é possível. Eles ganharam guerras que, aos olhos humanos, eram guerras perdidas por Israel e pelo seu exército. E eles conseguiram ganhar. Gibeão está enxergando isto. E ele acaba se unindo a Josué e vai fazer uma aliança. E quando tem esta aliança, na primeira necessidade, parece que ele sabe que vai ter uma guerra. 5 reis, já havia os rumores de tudo isso. Ele corre e chama Josué. E aí é onde a gente encontra os valores diferenciados desta guerra para as outras guerras. E é onde a gente encontra uma mensagem para nós, para os tempos atuais, para esse new time de Deus, para todos nós.
para todo discípulo IBN, para todo pastor IBN, para todos os líderes IBN, para todos nós que entramos e que mergulhamos nessa série nova, nesse mover novo, nesta unção nova que Deus está trazendo para todos nós, e com certeza vai marcar a nossa vida, porque é uma mensagem tão atual, vivida há tantos anos lá atrás, de uma guerra, trazendo uma mensagem nova para todos nós nesse tempo. Então Josué ora, Josué busca a Deus, se enche da presença de Deus, e é nesse momento que a gente percebe que Deus revela para a igreja atual, através de Josué, através desta guerra, o propósito da igreja na terra, o propósito de Deus para a sua igreja neste novo tempo, e principalmente neste tempo de pandemia. Então pergunte a alguém: como assim? O que tem de diferente ali? O que tem de novo? Tudo aqui é novo para o exército, para Israel e também para Josué. E também é uma mensagem muito nova para nós. Porque é muito comum, irmãos, e durante muito tempo a igreja caminhou com a visão focada no reino de Deus, obviamente, é claro. Mas este reino, de uma certa forma, ficou limitado à realidade local. Ficou limitado à realidade da vida cristã. De crente para crente, de cristão para cristão, de família cristã para família cristã. E parece que isso se tornou uma realidade de todos nós. E fomos ficando muito guardados com essa realidade de ser crente. Por isso, durante muito tempo, para as pessoas de fora olhar para a igreja ou para o cristão, sempre olharam achando estranho, nunca bonito, associando a realidade de alguém que a roupa é diferente, que os costumes são diferentes, que alguns modos são diferentes, mas tendo dificuldade de ver de verdade o amor de Deus, com raras e poucas exceções, na vida de muita gente. Eu me lembro de um testemunho de um missionário que foi para a África e ganhou algumas pessoas, e uma dessas pessoas que ele ganhou era uma daquelas pessoas terríveis, muito difíceis, nunca queria saber de nada de Deus ou com Deus. E quando alguém perguntou para ele, disse: mas como é que você largou aquela vida e agora você se tornou um crente? Quem foi que pregou o evangelho para você? Quem foi que mostrou o evangelho para você? E ele disse assim: ninguém nunca pregou o evangelho para mim. Eu vi o evangelho de frente da minha casa. Todos os dias, quando ele saía para fazer a sua missão, observei a vida daquele missionário, e através da vida dele eu vi o evangelho, porque eu vi o que Deus fez através da vida dele. Então o evangelho, durante muito tempo, para muitas pessoas,
Só acontecia se você viesse com a tabelinha. Primeira coisa, você precisa aceitar Jesus. Segunda coisa, você precisa se arrepender. Terceira coisa, tem que confessar os seus pecados. Quarta, tinha que ter uma tabela de regras do plano da salvação perfeito, senão não dava. E muita gente ficou com isso. Eu disse que as pessoas descobriram que eu pregava nunca no púlpito, mas descobriram que eu pregava nas ruas, na praça. Quando eu vim pregar na igreja, eu já pregava na rua e na praça há muito tempo. Quando eu vim ter a primeira oportunidade na igreja, eu já era pregador de rua. E essa dificuldade de enxergar, todo mundo via, né? Porque a igreja viveu durante muito tempo estereótipo dos usos e costumes. Isso foi virando uma marca. Apagar e tirar isso foi ficando tão difícil. Os dias atuais, mais ainda. E eu entendo que o que Deus está fazendo com a igreja nesse momento é de verdade, trazendo um novo significado para a vida cristã. Ele está ressignificando a igreja, a vida de um cristão, a vida da igreja. Os propósitos passaram a ser outro, e 1 ano e 3 meses depois, isso está claro, claríssimo para nós. Deus está mudando a realidade da atuação da igreja de Jesus. E o que isso tem a ver com Josué? Muito. Porque é muito comum a gente lutar as nossas guerras. É muito comum um crente lutar as suas guerras, dobrar o joelho para vencer as suas batalhas. É muito comum alguém que está passando um problema no casamento fazer de tudo para resolver o seu problema. Mas não é comum você encontrar alguém que coloca a sua vida à disposição. Se for para morrer, nós vamos morrer, mas nós vamos entrar na guerra e nós vamos vencer esta guerra junto com você. A igreja de Jesus e a visão celular trouxe um pouquinho disso. Abriu uma frestazinha, um raio de esperança, uma frestazinha da porta da janela, dizendo: tem uma esperança. E ela começou a trabalhar com liderança e botar dentro dos lares, botar dentro da casa das pessoas. Houve uma corrida no mundo inteiro. Claro, no começo tudo era novo, quanta complicação, esse modelo não dá certo, é errado, é assim. Até que há pouco tempo, há 3, 4 anos atrás, uma estatística no meio cristão dizia que até 2025, toda a igreja estaria imergida na visão celular, em busca da visão de pequenos grupos, de grupos familiares, de uma célula. Pois bem, a pesquisa mais recente mostrou que a pandemia antecipou isso. Hoje, basicamente, todo o ministério e toda a igreja no mundo já trabalha com pequenos grupos. A visão celular, ela antecipou, a pandemia antecipou isso pelo menos 2 anos, o que era 3 anos quase. O que seria para 2025 já é uma realidade hoje. Quem não está totalmente em célula, já tem uma visão de célula e de pequenos grupos dentro da igreja. Ou buscando pequenas, grandes igrejas, já estão vivendo esta realidade. E nós sabemos que este é um propósito de Deus. Josué descobre a bênção desta realidade e é uma lição para nós nesse tempo. Porque a palavra do Senhor em Isaías 32, versos 8 diz assim: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará.
E eu sei que a realidade desse versículo é para a igreja. É a realidade do crente que vive em Jesus. Quando a gente fala de José do Egito, a gente lembra de uma trajetória tão difícil. Ele passa por tantas coisas para chegar aonde chegou. Mas tem um versículo lá na história deste menino, deste jovem, que define ele, define a realidade cristã e define a sua essência. E o versículo diz assim: e José prosperava em todo lugar e em tudo que ele colocava a sua mão, porque o Senhor era com ele. Olha para alguém e diga: tenho uma promessa para você. Diga: Deus tem um novo tempo para você. Já está definido por Cristo no Calvário um novo tempo para a igreja de Jesus. Aquele que está dizendo está difícil, está complicado, não vai dar certo, José está dizendo para nós: vai dar certo sim. Você vai vencer no poço, você vai vencer na cadeia, vai vencer na casa de Potifar, vai vencer no palácio de Faraó. Por quê? Porque você tem o mesmo Deus que eu descobri, que é o Deus de Israel. Só quem entende isso se expressa e celebre. Não eram as habilidades manuais de José, não eram as suas estratégias ou a sua esperteza, era a mão do Senhor sobre a vida dele. Eu quero dizer que a mão do Senhor está sobre você, a mão do Senhor está sobre você. Josué vem desta raiz, Josué vem desta essência. Ele aprendeu com os que vieram antes dele. E quando ele faz aliança, ele não sabe quantos desafios ele teria que enfrentar. Olha para alguém e diga: trabalhar na honra. Diga: trabalhar na honra exige desafios. Mas se o propósito for honrado por nós, não tenha dúvida, a vitória está estabelecida, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Nós já descobrimos que a graça não é um tesouro individual, nunca foi um tesouro individual nem local. A graça é um tesouro para todos. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, diga comigo, todo, é para todos. A graça é para todos. Ela não é uma particularidade do cristão, ela não é uma particularidade da igreja, ela não é a particularidade de um crente. A graça é um tesouro que o Senhor entregou à igreja através do sacrifício de Jesus, para ser levado, para ser repartido, para ser liberado para tantos quanto precisem. Tantos anos antes do Novo Testamento, Josué já é um mensageiro da graça. E por que ele vai para a batalha? Pela mesma causa que nós entramos nas guerras. Por que você entra numa guerra? Josué não foi para a guerra porque era forte, nem porque era estrategista, nem porque era bom de espada, de guerra, de estratégia.
Josué foi para a guerra para cumprir o propósito de Deus, sabendo que Deus seria glorificado através da sua vida. O que diz a palavra do Senhor para nós? Por que a igreja está aqui? Por que nós existimos? Para o louvor e glória dele. Aponta para cima, diga: eu existo para o louvor e glória dele, para a honra e glória dele. Se pudesse não ir, quem sabe Josué fosse dizer: olha, não dá, a nossa guerra ela é individual, a gente luta pelo povo de Deus, para Deus, Deus não se mistura com esse negócio de guerra, então vamos ficar com as guerras que Deus nos deu. Josué disse: nós temos uma aliança e nós vamos lá, e nós vamos lutar. Ele sabia que podia contar com o Deus que já tinha lhe dado muitas vitórias e muitas batalhas. Só não podia se esquecer de que a vitória e a honra é sempre dada ao Senhor. Honra e glória é sempre dada ao Senhor, não tenha dúvida disso. Quando lutamos ou quando oramos por alguém, não é? Quando tomamos para nós o problema de outra pessoa, dentro da nossa realidade de cristão, é quando o Evangelho de fato mostra a face verdadeira, às vezes sem precisar a gente pregar muito. Eu tenho certeza que Josué não precisou falar muito para essa gente, mas quando ganharam a guerra, eles tinham certeza quem era o Deus de Israel, quem era o Deus de Josué. Você imagina que essa gente precisou de alguém para parar lá e dizer: agora nós vamos pregar? Eles já estavam conscientes, é verdade. Foram 5 reis, e a vitória veio para as mãos dele. Então, quando nós oramos por alguém, quando nós trabalhamos em prol de outros, não é? O Evangelho mostra a sua verdadeira face. Ele deixa de ser um evangelho local, um evangelho de grupos, de partidos, de placa, de igreja. É aí que o evangelho do reino é anunciado. É um evangelho altruísta, completamente intrínseco em amor, movido pelo amor, pela realidade de que outros sejam abençoados pela bênção do propósito para o qual ou pelo qual eu luto. E aí tudo fica diferente. E quando eu estava anotando cada pontozinho desta mensagem, eu fiz questão de colocar que é nessa hora que Josué mostra a realidade de uma graça que viria lá na frente, mas que ele já estava vivendo. Em todas as suas guerras, e foram lindas as vitórias, nenhuma se comparou a essa, nenhuma. Mas em nenhuma das outras guerras ele lutou pelos outros. Essa era uma luta que Israel entra com o seu exército, não para lutar contra o inimigo seu, mas contra o inimigo que vinha contra o outro. E ele entra na guerra para ganhar esta guerra para o outro. Tem alguém entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? A gente sempre disse isso. Quer viver algo que você nunca viveu? Faça algo que você nunca fez. Parece que isso está claro para Josué já lá naquele tempo. Parece que ele está olhando e está dizendo: gente, guerra eu já ganhei, venci muita gente, eu venci muitas batalhas, mas eu nunca ganhei uma guerra para os outros.
Vamos ver onde vai dar isso. E aí ele vai diante de Deus, não com a sua experiência, mas ele vai diante de Deus falar com a sua dependência. E diz: Senhor, o propósito continua, a gente continua numa guerra, e agora nós vamos lutar pelos outros. E numa linguagem bem atual, daquelas dos seus stories, que todo mundo curte, parece que quando ele vai falar com Deus, Deus responde dizendo: eu amei isso, Josué, estou curtindo tudo, está lindo demais o que você está fazendo. Olha, eu vou dar uma curtida em cada passo a partir de agora que você vai dar. Cada direção, cada estratégia, os céus está curtindo, porque é demais, Josué. Lutar por você, eu sei que você é bom. Lutar por Israel, eu sei que você luta. Agora lutar pelos outros, por outro povo, por outro reino, por outra nação, é demais. Os céus vai responder como nunca respondeu para você. Eu quero dizer que Deus vai começar a trazer respostas para essa igreja que ela nunca teve. Vão começar a chegar vitórias que esta igreja nunca teve. Há famílias aqui que vão experimentar milagres que nunca viveram, porque Deus vai nos levar a entender quão grandioso é o tesouro que está depositado em nós. Ah, se tivesse crente aqui, como diz o apóstolo Luciano, se tivesse homem e mulher de Deus aqui para celebrar como nunca celebrou, esta palavra merece, aleluia, aleluia, aleluia. Está acabando o meu tempo. Parece-me que quando Josué diz: sol para, lua se detenha, as regiões celestiais se moveram num frenesi santo. É amor demais, é altruísmo demais. Esse camarada entendeu o propósito agora. Vai ganhar um reino inteiro de uma vez só. Vai ganhar um povo todinho, porque vai conquistar a vitória para esse povo e para esse rei. E os céus respondem. Eu fiz questão de ler o começo do texto que diz: nunca houve e nunca haverá. Parece que Deus estava dizendo: o projeto é nobre demais. O projeto é nobre demais, Josué. Você mexeu com a sensibilidade do trono. Você mexeu. Eu já esperava coragem. Eu sei que você é um cara corajoso. Eu sei que você é dinâmico, estratégico. Mas daí botar um exército inteiro a serviço do outro. Eu quero dizer que Deus está trazendo a realidade desse tempo para todos nós. Deus está trazendo esta realidade para nós. E esse é o tempo, irmãos. Eu me alegrei a cada dia que eu vi os programas sociais dentro do projeto de Deus para essa igreja em ação. Me alegrei ao ver cada sexta, cada pessoa trazendo aqui os alimentos, os mantimentos, as pessoas e as famílias que estão sendo supridas, abastecidas. E isso é só o começo. O evangelho a partir de agora precisa ser visto. Talvez não precise tanto de pregadores e de tanta pregação, mas precise de muito mais ação, uma dinâmica, um mover, uma igreja que está caminhando pelo sopro do Espírito Santo e está entendendo a realidade de cada lar, de cada vida, de cada casa, de cada família.
miséria, pode ter certeza, elas virão aos milhares, virão ruas inteiras, bairros inteiros, quando a igreja entender que este é o propósito do Pai. Um evangelho de ações nobres, um evangelho e uma igreja que caminha com atitudes. Você pode entender o que é parar o tempo? Deus olhando e dizendo: Josué, você parou o tempo. Você parou o tempo. Pois é, vai ter gente aqui que vai ter e vai viver e experimentar ações que o tempo vai parar. Que o tempo vai parar. E tem gente que vai ter o resultado e a resposta destas ações, porque enquanto você estiver fazendo para o outro, Deus está fazendo na tua casa, Deus está fazendo no teu casamento, Deus está fazendo na tua família. O momento em que Jó mais recebeu de Deus, a Bíblia diz que não era quando ele orava por ele, mas é quando ele orava por quem? Por quem? Pois é, ele estava orando por outros, e Deus estava sinalizando e acumulando, e dizendo: Jó, fica tranquilo, ao seu tempo vai vir tudo em dobro. Levanta as mãos. Eu quero dizer que vai começar a vir em dobro para a tua vida. Vai começar a vir em dobro para a tua casa, vai começar a vir em dobro para a tua família, vai começar a vir em dobro para o teu casamento, vai começar a vir em dobro para a tua história. É o tempo de Deus para esse ministério. Não é mais a minha guerra, não é mais a minha casa, não é mais a minha igreja, não é mais o meu projeto, não é mais a nossa rede de mulheres, não é mais a nossa rede de jovens, não é mais a nossa rede de criança, é a rede de criança da cidade, é a rede de mulheres da cidade de Leme, é a rede de jovens da cidade de Leme, é a igreja de Jesus da cidade de Leme, que está entrando em um novo mover. Pode ter certeza, o que Deus começou a fazer aqui, e o que está sendo liberado nesse altar, nesse tempo, tenha certeza, eu já estou vendo esse templo pequenininho para o tamanho da glória de Deus. Não vai comportar, irmãos. Não vai comportar, vai ter que ter telão pelo lado de fora, vai ter que ter telão na rua, vai ter que montar tendas do lado de fora, com novos telões para abrigar o que Deus vai fazer. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Deus estava gerando uma rede nova de relacionamentos com Israel. A notícia do Deus de Israel já tinha corrido. Agora o Deus de Israel precisava tomar as geografias, precisava tomar os territórios. E o instrumento que Deus estava usando era Josué e o seu exército. Não era uma guerra comum, era uma guerra de geografias, era uma tomada de territórios. E não se tomaria no grito, precisava ter ações que os céus concordassem de maneira surreal, sobrenatural. Deus queria aquele povo, Deus queria tomar aquela gente, Deus tinha um propósito para eles, e era necessário levantar homem com uma visão, um exército inteiro unido ao mesmo propósito. Nós vamos conquistar. Agora não é mais um lar, não é mais uma casa, não é mais uma vila, não é mais uma rua. A cidade vai ser tomada para a glória de Deus. Levanta bem alto as suas mãos. Todos os que concordam com isso, todos que entendem, tem uma unção sobre a tua vida,
tem uma voz ecoando sobre a tua vida, tem um poder e uma autoridade sobre você, que vai além do que você imagina, que vai além do que você pensa, vai muito mais além. Você está vendo 100 metros, Deus está querendo te mostrar 1000 quilômetros à frente. Você está imaginando um terreno, Deus está te dizendo: eu vou te dar uma quadra. Você está imaginando uma célula, Deus está dizendo: eu vou te entregar um povo. É muito mais. Mas como é que Josué fez? As armas eram as mesmas, os soldados eram os mesmos, as espadas eram as mesmas, mas o propósito era novo, era diferente. Amplie o teu propósito, amplie o teu propósito. Talvez até aqui você olhe e diga: eu já sei cantar, estou cantando bem. Eu já sei orar, estou orando bem. Eu já sei pregar, eu estou pregando bem. Deus está dizendo: é muito mais, é muito mais, é muito mais. O propósito é muito maior. Dê um ressignificado novo à sua vida. O tempo é new time, é new time. É novo tempo, é novo tempo, é novo tempo. Para novos milagres, para novos propósitos, para novas e grandiosas conquistas. Você vai muito além, você vai muito além. Para aqueles que estão imaginando que já foram, já deram tudo, Deus está dizendo: não, você só está no começo. Você vai muito além. Você é uma fonte jorrando para a vida eterna. Tem muito mais aí dentro, tem muito mais de Deus. Levanta bem alto as suas mãos, adore a Ele, adore a